Vamos ouvir agora um sermão, uma pregação maravilhosa do Rafael Duarte e tomar algumas considerações. Não coloque preço na sua fé. Eu sou cristão, pastor. Até o dia que meu chefe me dar um aumento para que eu possa trabalhar no sábado. Eu sou cristão, pastor. Até o dia em que, para ser aceito no grupo, eu tenho que sair pro happy hour e tomar aquela cerveja. Eu sou cristão, pastor. Até o dia que, depois do culto, eu sou convidado para uma festa, para ficar a madrugada inteira. Eu sou cristão, pastor. Qual é o preço da sua fé? Judas botou um preço na fé dele. E ele vendeu Jesus. Por quanto? Por quanto? 30 moedas. De quê? Se fosse de ouro, pelo menos, né? Mas não. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas o que mais me entristece, amigos, é porque eu tenho visto uma geração de pessoas que tem vendido Jesus por muito menos. E isso que Judas era um ladrão, ou seja, ele valorizava muito o dinheiro. Só que o interessante é que certas pessoas valorizam mais o dinheiro e outras valorizam mais outras coisas. Por exemplo, carros, casas, ou até mesmo pessoas, amizades. Ou seja, será que a gente está trocando Jesus, assim como Judas trocou Jesus, por algo que lhe dava valor? Muito menos do que 30 moedas. Cai na primeira tentação. Você tem princípios, queridos. Deixa eu falar para os jovens da igreja de Botafogo. Acredite no que eu vou dizer para você. Você tem um valor inestimável para Deus. A tua vida não tem preço. Você custou o sangue de Jesus. Continue vivendo para Deus. Não se venda nas vitrines deste mundo. Aquilo que é correto vai continuar sendo correto, mesmo que todos estejam fazendo. Sim, o Evangelho, a gente tem que lembrar, não é democrático, não é a maioria que ganha, mas sim, é o que Deus disse, é isso que deve ganhar. A gente tem que dar ouvido, dar preferência à verdade, e não preferência a se tal verdade ou tal ideia é popular, e por isso nós a seguimos, não. Deve ser por princípio. Por mais que a maioria diga não, que isso está errado o que você está fazendo, você, por conhecer a verdade, tem que dar preferência à verdade, e não a coisas que não são a verdade. Tem um texto que eu gosto muito, que você conhece, que diz assim: a maior necessidade do mundo é de quê? Homens. Homens que não se comprem nem se... Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto. E ali está desconfigurada, mas a frase termina dizendo assim: ainda o quê? Ainda que caem os céus. Uau, hein? A maior necessidade do mundo são de homens e mulheres que não se comprem nem se vendam. E eu lembro que eu aprendi esse texto muito novo. Até o dia que eu fui ler o contexto. A gente lê o texto, mas às vezes esquece do que o texto tem a ver. Sim, esse vendam não é vendam simplesmente por dinheiro. Pode ser por prazeres, por momentos de felicidade. Por exemplo, entre Marta e Jesus. Jesus repreendeu a Marta porque ela estava dando mais preferência às formas em atender as pessoas, em parecer mais caritativa, parecer mais organizada, uma boa pessoa, do que dar ouvidos ao mestre, aproveitar a presença do mestre, os últimos dias dele na terra. Veja que Jesus não repreendeu Maria, mas ficou do lado de Maria. Ele repreendeu a excessiva importância que ela estava dando a coisas que não eram ruins em si mesmas, mas essa importância excessiva a coisas que não eram ruins estavam acima do que
Jesus estava apresentando naquele momento para todos, inclusive para Marta. Mas Marta não estava ouvindo porque estava servindo, entendeu? Ou seja, não coloquemos coisas boas para entrar em conflito com coisas boas. Vamos organizar a posição de cada um. Jesus em cima sempre e as demais coisas vêm atrás. Tudo tem que seguir a Jesus. Nada pode estar acima dele. Mas o contexto do texto é ainda mais forte. Que no livro Educação, página 57, o texto continua dizendo assim: mas um caráter tal não é obra do acaso. Para você ser um homem que não se compra e não se venda, não se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela natureza superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e para o serviço de amor aos homens. Os jovens precisam ser impressionados com a verdade de que seus dotes não são deles próprios. A sua força, o seu tempo, o seu intelecto, a sua inteligência não são senão tesouros o quê? Emprestados por Deus. Pertence a Deus e deve ser a decisão de todo jovem pô-lo no mais elevado uso. O jovem é um ramo do qual Deus espera fruto, um mordomo cuja capital deve crescer, uma luz para iluminar as trevas deste mundo. Que Deus levante homens e mulheres dessa igreja que tenham esta força, este caráter transformado pelo Senhor. Algo importante que ele disse é que, de fato, nossas habilidades, nossos talentos devem ser vistos como algo vindo de Deus. Por mais que a gente tenha uma habilidade natural, lembremos que, conforme Jesus, a parábola dos talentos mostra que os talentos foram dados tanto a servos fiéis como a servos potencialmente infiéis. Ou seja, todo mundo partiu igual. Quando a gente nasce, a gente parte igual. Ninguém decidiu mal nem bem, cada um vai decidir ao longo do caminho. Ou seja, a gente tem talentos, sendo bons ou maus. A gente nascendo temos habilidades. O que Jesus nos ensina é que essas habilidades não são méritos nossos. Essas habilidades não existem graças a nós, mas sim existem graças à sua misericórdia, graças à bênção que Ele quer fazer dessas habilidades em nossa vida. Porque se a gente usar essas habilidades que cada um tem a mais, outros a menos, para o bem do próximo, para a causa de Deus, certamente a gente vai ser extremamente feliz e extremamente abençoados. Entendeu? Porque, se a gente achar que tais dons ou talentos existem na nossa vida graças a nós, a quem a gente vai agradecer pela existência desses dons e desses talentos? Se a gente não reconhecer a Deus como o causador desses dons e talentos, a gente vai agradecer a nós ou a outras pessoas, entendeu? Infelizmente, muitos não têm percebido isso, mas eu espero que esse não seja o nosso caso. Que em nosso coração sempre exista a gratidão a Deus e que a gente enxergue a nossa fidelidade, o nosso crescimento na fé, como resultado da operação da sua graça. Nesse quesito de dons e talentos, que a gente sempre reconheça que a fonte do nosso poder, das nossas capacidades, vem de Deus e sempre virá dele, nunca da gente. Senhor, não dá lugar na sua obra aos que têm maior desejo de alcançar a coroa do que de carregar a cruz. Deus deseja homens que pensem mais em cumprir o dever do que em receber recompensas. Homens que sejam mais amantes dos princípios do que de promoção. Quais são os seus princípios?
os seus princípios não têm preço. Segunda lição. Nós adoramos a Deus com nossa obediência. Ter esses princípios é exatamente ser rico para com Deus. É isso que Deus pede de Laodiceia. Se não queremos ser laodiceianos, no sentido de sermos infiéis, acumulemos essa riqueza que nos faz ricos para com Deus. Precisamos de uma geração de pessoas que aprendam a obedecer mais a Deus, que reconheçam a Deus. Jesus mesmo disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Como é que vocês podem me chamar de Senhor se não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês. E quem é semelhante a todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica? Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, caviu, abriu o profundo vale, lançou o alicerce sobre a rocha, e quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Perceba um ponto. A enchente, o vento, as águas bateram em ambas as casas, tanto a que estava sobre a rocha e sobre a que estava sobre a areia. A diferença é que a que está sobre a rocha, ela permanece, mas a que está sobre a areia, ela não permanece. Esses conflitos, esses problemas do mundo têm um efeito muito maior sobre aqueles que não têm a Jesus. Como disse Salomão, o justo pode cair 9 vezes, ou 7, mas ele sempre se levanta, porque ele se firma em Deus, ele se agarra em Deus. E porque ele se agarra em Deus, a sua elevação, o seu crescimento, a sua ajuda sempre é garantida. Portanto, ele não tem o que temer em permanecer no fundo do poço. Mas aquele que não tem a Jesus, realmente, é exatamente o que Jesus disse. É grande. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amigos, como você vai dizer que Deus é seu Senhor se você não obedece? Não existe Senhor Amigos, o cristianismo sem é abrir mão servo. da sua própria vontade para entender que a vontade de Deus é melhor que a tua. Porque Ele te fez, Ele te conhece, Ele sabe o que é melhor para você. Eu sei que é difícil, amigo, porque muitas vezes nós temos conflito de vontades. Mas acredite, vale a pena confiar que a vontade de Deus é melhor. Acredite nisso. Uma vez ouvi um pastor dizer assim, que no casamento, 4 letrinhas facilita para que todos os homens sejam felizes. OBDC. Aprendi. Para Deus, você consegue adorá-lo se você aprender a obedecer mais. Por fim, querida igreja de Botafogo, acredite. Não abandone a missão. Você não é um fracasso porque fracassou um dia. Não abandone a missão. Não foi porque deu errado lá atrás que vai continuar dando errado. Você não precisa ter compromisso com o teu erro. Você guardou isso, não? Você não precisa ter compromisso com o teu erro. Você tem compromisso com a vontade de Deus. Então, se você entendeu que a vontade de Deus é essa, ainda existe tempo de recomeçar. Querida igreja de Botafogo, não abandone a missão. Você pode olhar hoje e lembrar que lá no passado você já fez, como eu falei semana passada, você já viveu um primeiro amor. Mas você hoje ainda pode ser muito útil ao ministério. Porque Deus continua sonhando para a tua história e para a tua vida, vivendo na causa dele. Ah, querida igreja de Botafogo, hoje é dia de recomeçar. Viva em sintonia ao chamado que ele fez para você. E se Deus te fez um chamado para cumprir uma missão, cumpra. Esse é o sonho dele para a tua vida. Mas hoje é a grande chance para você recomeçar. Que nesta igreja tenham marcos. Que posso dizer, eu errei, mas eu pude recomeçar. Agora, ao lado do Senhor, você é muito útil ao ministério de Deus. Quem tem coragem
nesta manhã ficar em pé. É sim, pessoal. Busquemos ser, de fato, membros do corpo de Cristo. Um corpo, um membro, uma parte do corpo, sempre existe no corpo para cumprir uma função. A mão existe para cumprir uma função, a função de mão. O pé, a função de pé. As partes estão no corpo por algum objetivo. Eles têm alguma missão. Portanto, busque a Deus e pergunte a Ele qual missão, qual dever Ele quer que você cumpra em seu corpo. Portanto, essa foi a mensagem. Espero que o pastor Rafael Duarte tenha abençoado bastante a vida de vocês. Ele é realmente um homem de Deus. E mais vídeos assim virão adiante. Que Deus abençoe.